Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais uma meditação. Inscreva-se no meu canal, curta e compartilhe. Filipenses, capítulo 4, versos 6, 7 e 8. Não fiquem preocupados com alguma coisa, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o pensamento de vocês. Como a vida funciona? Einstein disse uma coisa interessante. Ele disse: a insanidade é fazer 2 vezes a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se nós quisermos alguma mudança, se nós não estamos satisfeitos com a vida que estamos levando, se a gente quer provar alguma transformação, a gente precisa fazer coisas diferentes daquelas que nós já estamos fazendo. Se você está feliz com a vida que leva, então não mude nada. Permaneça fazendo as mesmas coisas e vai obter os mesmos resultados positivos. Porém, se deseja mudança, se deseja uma vida melhor, é preciso rever o que você está fazendo, porque a vida tem uma lei de causas e efeitos. Temos que mudar as causas para também mudar os efeitos. Thomas Edison, ele realizou 1000 experiências diferentes para descobrir a lâmpada elétrica. Ele diz que não falhou em nenhuma delas, porque cada vez que ele experimentou algo, ele descobriu alguma coisa que não funcionava. Então, ele partia para a próxima experiência diferente da primeira, até que descobriu a energia elétrica. Veja como nós podemos proceder também da mesma forma na nossa vida, sabendo que se queremos mudar alguma coisa, precisamos fazer alguma coisa que ainda não estamos fazendo. E às vezes, na infelicidade que estamos experimentando, queremos mudar os outros, ao invés de mudarmos a nós mesmos. E é um grande equívoco achar que a gente pode mudar qualquer pessoa. As pessoas sempre escolherão seu destino, sempre escolherão seu caminho. Cada um escolhe viver da maneira que acha, da maneira que entende a vida. Nós só podemos mudar a nós mesmos. Não podemos mudar o que está do lado de fora, podemos mudar o que está do lado de dentro. As ações das pessoas são de responsabilidade delas. Nós temos que aprender que toda mudança começa de dentro para fora. Eu tenho que me reavaliar, me estudar. Eu tenho que me compreender, preciso me conhecer para que eu possa fazer as mudanças estratégicas que realmente vão fazer diferença na minha vida. Jesus fala dos religiosos da sua época porque estavam com foco errado. Jesus disse que eles sempre cuidavam do exterior. Ele dizia assim: vocês se preocupam mais em limpar o exterior do copo, o exterior do vaso. E é interessante, às vezes nós estamos trabalhando exatamente no exterior das coisas. Nós estamos trabalhando nos efeitos e não nas causas. É preciso concentrar o nosso esforço aonde a mudança precisa ser feita, onde a mudança vai causar um impacto positivo na nossa vida. E as aparências, elas mudam depois. Falando sobre os mesmos religiosos,
Jesus os compara a sepulcros caiados, ou seja, bonitas sepulturas, bem pintadas e elaboradas, porém por dentro estariam cheias de ossos podres. O que havia dentro era ruim, a aparência externa era boa. E os religiosos sempre se preocupam mais com a parte exterior, com as aparências, aparência de santidade, aparência de amor, de piedade. Mas Jesus disse que o que importa é o que sai de dentro do homem, é o que está no seu interior. Porque nós sempre vamos exteriorizar o que está no coração. O coração é uma fonte. O nosso coração é o nosso tesouro. Nós podemos tirar coisas boas desse tesouro. Ou podemos ter um coração ruim e tirar coisas más desse tesouro. Então nós analisamos que a vida depende mais do que está do lado de dentro do que aquilo que está do lado de fora. Cobrar o amor dos outros. O amor não é algo que nós devemos cobrar, mas aquilo que nós devemos oferecer às pessoas. Deus, Ele nos tratou assim. A Escritura diz que Deus nos amou primeiro e por isso nós o amamos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando Ele enviou Jesus, provou o seu amor para conosco, mostrou que nós temos valor. E a partir de nós nos sentirmos amados por Deus, então nós nos valorizamos e começamos a nos amar. Daí nasce o amor próprio. E através do nosso amor próprio, nós também podemos amar as pessoas que estão ao nosso redor, que são também carentes deste amor. Nós não podemos assumir uma posição de vítima. A vítima não é responsável por nada. E as pessoas, às vezes, dizem assim, porque eu não tive sorte, porque a vida não foi justa comigo, porque eu nasci nessa família, naquela outra família, porque não tive dinheiro, ou recursos, ou saúde, e eu não tive o bastante, o suficiente. Quando as pessoas pensam assim, então elas não querem assumir a responsabilidade da sua própria felicidade. Nós somos responsáveis pela nossa própria felicidade. Nós temos que fazer as escolhas e conduzir a nossa vida de forma justa e abençoada. Precisamos também ressignificar o passado. Tem muitas pessoas que estão presas ao passado por coisas ruins, porque tem um histórico de dificuldade, de problemas, de angústia, de enfermidades, de escassez, e elas interpretam a vida a partir da experiência negativa que viveram. Nós precisamos dar um significado novo para essas experiências, tendo em vista que a Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tá certo? Então, há algo de bom em cada experiência, ainda que seja uma experiência de dor, de perda, de tristeza, há sempre uma lição, há sempre algo a aprender em cada situação que a gente vive. Os alquimistas, eles eram conhecidos como pessoas que tinham o poder mágico de transformar chumbo em ouro. É lógico que isso é muito místico, mas há uma realidade nisso. Ressignificar o passado, as experiências tristes, aquilo que tem um potencial para nos derrubar, nos paralisar. Ressignificar essas coisas é encontrar um significado novo, um sentido novo para todas essas experiências. É transformar o chumbo em ouro, aquilo que é negativo em algo positivo. E aprender com todas essas situações para não repetirmos os mesmos erros, sabendo que a vida sempre está nos ensinando em todas as situações. Existe também uma lei chamada lei da correspondência. Essa lei é uma lei muito antiga. Ela diz que aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo, e aquilo que está embaixo é como aquilo que está em cima. Aquilo que está dentro é como aquilo que está fora, e aquilo que está fora é como aquilo que está dentro. Ou seja, existe uma correspondência entre aquilo que eu sinto, que penso, com as coisas que estarão acontecendo ao meu redor, na minha vida, no meu universo pessoal, no meu universo particular.
Existem leis, existem regras. Por exemplo, uma regra da matemática. Se você quiser calcular a área de um retângulo, é só você multiplicar, não é? Multiplicar a largura pelo comprimento. E aí você tem a área. E não importa as variantes, não importa se mudam as metragens. Se você aplicar a mesma regra, você vai obter o resultado exato. Assim, existem essas regras do universo. São leis espirituais que sempre estão nos orientando. Se nós aprendermos essas leis, todas as vezes que nós aplicamos estas leis, elas vão funcionar para a gente. Por isso, há uma correspondência. Aquilo que está dentro é como aquilo que está do lado de fora. Há uma correspondência. Tudo ao seu redor corresponde àquilo que você tem dentro de você, aquilo que você está pensando. As leis que funcionam lá, funcionam também aqui. Nessa correspondência, a gente aprende a lidar com a vida de uma maneira mais assertiva, né? Nossa vida pode mudar quando nós conhecemos como a vida funciona. Funciona para mim do mesmo jeito que funciona para você. As coisas positivas funcionam da mesma forma que funcionam as negativas. Somos nós que temos que aprender com a vida e aplicar essas regras de correspondência na nossa vida. E outra coisa não se prenda a vícios negativos. Às vezes nós nos prendemos, nós nos agarramos a vícios. Estamos viciados em coisas, estamos viciados em pessoas. Achamos que nós dependemos dessas pessoas, nós estamos viciados em certo tipo de pensamento, de raciocínio, e parece que a vida não muda porque a gente não está mudando o raciocínio. Nós nos prendemos a hábitos negativos, nós estamos agarrados a esses hábitos negativos e, sinceramente, se nós quisermos uma vida melhor, nós vamos ter que fazer mudanças, né? Para alguma coisa que realmente funcione na vida. Alguma coisa que dê resultado positivo, que anule o negativo, que transforme o chumbo em ouro. Nós podemos fazer isso com a graça de Deus, não é? Porque o processo de largar, de soltar, é um processo de mudança e é difícil, eu sei, não é? A vida é para quem tem coragem de viver. Eu já trabalhei na roça, né? E existe um processo de poda na plantação. Sabe, aquela árvore frutífera, para ela dar muito fruto, é preciso podar aqueles galhos que são bonitos, não é? Muito bonitos, mas estão roubando a energia da árvore e impedindo que os galhos frutíferos frutifiquem muito mais. É um processo de corte e dói. Todo processo de corte dói, sangra. É difícil arrancar certas coisas da nossa vida para que a gente tenha uma vida melhor. Mas é necessário o processo, ainda que doloroso, ainda que com sofrimento, podando as coisas, removendo as coisas, nos livrando desses vícios comportamentais, esses vícios mentais, nos libertando dessas coisas, nós podemos experimentar algo novo na nossa vida, algo que realmente traga aquilo que nós estamos sonhando, pensando, desejando a vida toda. Outra coisa também que é necessário para mudar a vida, é parar de se preocupar com o futuro, porque o futuro não está sob nosso controle. O futuro sempre será misterioso. Digo uma coisa, havia um camponês, morava numa fazenda, e ele tinha um cavalo, né, de estimação muito bom, valioso, e um dia esse cavalo sumiu. Os camponeses vizinhos vieram falar com ele, consolá-lo, né? Você perdeu o seu cavalo tão importante, tão precioso. Aí ele disse assim para os vizinhos, não sei, se para bem ou para mal, quem sabe? No dia seguinte, o cavalo voltou, trazendo uma égua selvagem. Aí os vizinhos voltaram à casa do camponês, dizendo, que bom, que ótimo, olha só, você teve lucro agora. Aí o camponês disse, não sei, se para o bem ou para o mal, quem sabe? Depois de alguns dias, o seu filho foi montar nessa égua selvagem, caiu e quebrou uma perna. Novamente os vizinhos voltam para consolá-lo, dizendo, poxa, que pena que aconteceu isso.
O camponês de novo diz, não sei, se para bem ou para mal, quem sabe? Um mês depois, passou o exército recrutando soldados para a guerra. Seu filho foi deixado de lado porque estava com a perna quebrada. Veja só como funciona a vida. A gente nunca sabe. A gente desconhece. O futuro é um enigma, é um mistério. Não é bom ficar preocupado com o futuro e esquecer do momento presente. É bom estar alerta para o momento presente, vivendo o momento presente. Essa vida, a vida, ela é uma viagem fascinante, conhecendo coisas novas. É uma viagem para o desconhecido, a nossa vida. Mas isso é que torna a vida fascinante, maravilhosa, inédita. A cada dia, uma surpresa. E a gente sabendo lidar com essas coisas e melhorando a nossa vida cada dia mais. Não é? A vida é esse laboratório, onde nós vivemos experiências diárias para descobrirmos como ela funciona e como fazê-la funcionar ainda melhor do que a gente já tem experimentado, melhorando, evoluindo a nossa vida física, nossa vida financeira, nossa vida social, nossa vida moral, nossa vida espiritual. Ela pode melhorar, a vida precisa melhorar, mas nós precisamos trabalhar para que a vida melhore. É um trabalho, é um esforço, às vezes custa suor, lágrimas e dor, mas vale a pena. E o conselho da palavra de Deus com relação à vida, principalmente aquilo que é desconhecido, aquilo que eu não posso, aquilo que eu não consigo, aquilo que eu não controlo, o conselho da palavra de Deus é esse versículo que eu acabei de ler, o apóstolo Paulo dizendo que nós devemos orar e não nos preocuparmos, agradecendo sempre e pensando coisas melhores. Em tudo, vossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus. Suas dificuldades, seus desafios, seus problemas, façam-os conhecidos diante de Deus, diz Paulo. Com oração, mantenha uma vida de oração, com súplica se necessário, mas nunca se esqueça de agradecer. A gratidão é a certeza daquilo que já se tem, daquilo que já se sabe que recebeu, é a convicção de que as coisas vão ficar bem. E ele diz, e a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. E em seguida, o apóstolo Paulo, ele fala conosco, dizendo esse conselho maravilhoso. Ele diz desta forma, Filipenses 4, o verso 8, que nos diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o pensamento de vocês. Ou seja, o conselho de Paulo é que você faça os seus problemas, suas dificuldades, seus desafios conhecidos diante de Deus através de uma vida de oração. Seja uma pessoa de oração, orar sem se preocupar, orar com gratidão pela resposta que está a caminho, sem se preocupar. E o verso 8 diz o quê? Mude o seu pensamento, pense no que é bom, honesto, verdadeiro, decente, louvável, amável. Pensem nestas coisas. Veja que o apóstolo Paulo, ele diz que para que a gente possa ter uma vida abençoada e feliz, não é? A gente tem que pensar no que é bom. Não pense no problema. Não pense na enfermidade. Tudo que você foca cresce. Não resista. Não resista, mas simplesmente mude o pensamento. Tudo que você resiste, persiste. Então, substitua os pensamentos do negativo, do ruim, por pensamentos de coisas boas, amáveis. Deixe de pensar no negativo, substitua por pensamentos positivos. Veja, é uma substituição. Muitas pessoas fazem exatamente o contrário. Elas pensam naquilo que não querem. Elas têm medo
da dor, da enfermidade, tem medo do problema, tem medo da escassez, e por isso elas ficam pensando na escassez. Quanto mais você pensa na escassez, no problema, na enfermidade, você dá força, você dá ênfase a essas coisas. Elas povoam a tua mente, não saem da tua mente. O apóstolo Paulo disse para pensar diferente no que é bom, justo, honesto, decente, verdadeiro. Procure algo bom e positivo para ocupar seus pensamentos. Quando você pensa naquilo que é bom, não há espaço para aquilo que é negativo. Todo pensamento de dor, sofrimento e perda não vai encontrar lugar numa mente que foca o que é bom, numa mente que está ocupada com coisas positivas, que tem o coração cheio de gratidão. A gratidão é o reconhecimento de que nós já somos abençoados, que os nossos problemas estão nas mãos de Deus, que não há necessidade de nos preocuparmos, simplesmente confiarmos em Deus e continuarmos esperando o melhor de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus derrame sobre você o seu melhor. Espere o melhor de Deus e não se preocupe. Deus te abençoe. Um forte abraço.